proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ele é o meu louvor na grande Assembleia. Cumprirei a minha promessa na presença dos que o temem. Os pobres hão de comer e ficarão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Na nossa Assembleia está presente um grupo interdiocesano de ex-combatentes da Companhia de Caçadores, Centro Social da Casa do Povo de Amor, outro grupo, Leiria Fátima. Estão também presentes 3 casais que celebram hoje as suas bodas de prata matrimoniais, motivos para dar graças a Deus, neste dia em que a Igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus, apóstolo e evangelista. Então vamos dispor o nosso coração numa atitude de gratidão para com o Senhor pelos dons que é também o apóstolo para a Igreja e para a humanidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo com humildade que somos pecadores necessitados da misericórdia divina. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Christe, Christe.
nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignaste escolher São Mateus com inefável misericórdia para o converter de publicano em apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos. Atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, e a outros evangelistas, e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite a dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra, e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos.
O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Celebrar a festa de um apóstolo, no caso São Mateus, é a ocasião para lhe honrarmos o santo, mas ao mesmo tempo para darmos graças a Deus pelo dom que ele é para a Igreja, para toda a humanidade. Mas é também ocasião para olharmos para o apóstolo, neste caso São Mateus, e perguntar-nos que podemos com ele aprender para sermos melhores discípulos missionários de Jesus Cristo. Apóstolo, a palavra quer dizer enviado, missionário, e, portanto, celebrar a festa de um apóstolo é tomar consciência de que toda a Igreja foi enviada por Jesus Cristo para ser sacramento universal de salvação, sacramento de salvação para toda a humanidade. E por isso a Igreja neste mundo vive em missão. A Igreja e cada um de nós somos enviados a ser sinais do amor de Deus que salva, que liberta, que oferece vida nova. Ao mesmo tempo, celebrar a festa de um apóstolo é tomar consciência de que Jesus colocou os apóstolos como alicerce da Igreja que fundou e pensar que Jesus colocou como cabeça da Igreja um dos apóstolos e, portanto, celebrar a festa de um apóstolo é ocasião para nós tomarmos consciência daquela comunhão, daquela unidade que a Igreja viva, para ser sinal também assim mais claro daquilo que o amor de Deus é capaz de fazer. Daquilo que o amor de Deus é capaz de fazer em favor de toda a humanidade. É, portanto, um apelo também para nós a promovermos esta unidade da Igreja, a buscarmos sempre viver a nossa fé não de uma forma individualista, mas em comunhão, participando na vida da comunidade cristã. Olhando mais de perto para o apóstolo e olhando para o relato da sua vocação, do seu chamamento que ele nos colocou no Evangelho que acabamos de proclamar e de escutar, a prontidão com que ele responde. Estava no seu local de trabalho, cobrando impostos, e o Senhor passa e diz-lhe:
segue-me. E Mateus não faz pergunta alguma, deixa tudo para seguir Jesus. Assim nos convida também a nós a darmos uma resposta pronta em qualquer circunstância da nossa vida, a todos os apelos, a todos os chamamentos que Deus nos vai fazendo no concreto da vida. Mas reparem, este homem que Jesus diz que o siga e que depois vai fazer mais tarde seu apóstolo, é um publicano. É considerado um pecador público pelos seus compatriotas. Porquê? Porque ele cobrava impostos ao serviço do Império Romano, que oprimia e que dominava o seu povo naquela altura. E por isso era considerado um pecador público. E então, esta sua experiência de chamamento fala tomar consciência e dar testemunho da misericórdia divina. No Evangelho, interpelado por aqueles fariseus que se escandalizavam por Jesus estar precisamente num banquete oferecido por Mateus, e os seus amigos eram também muitos deles publicanos, escandalizados porque Jesus comia com os pecadores. E a resposta que Jesus dá é que prefiro, citando o Antigo Testamento, a misericórdia ao sacrifício, aos atos de culto. Ato de culto sem misericórdia perde sentido. O ato do culto é para nós recebermos de Deus a força e o amor dele para sermos depois misericordiosos no trato uns com os outros. Jesus diz mesmo, só os doentes procuram médico. E quando alguém não reconhece que está doente, não vai ao médico. Eu posso ter um cancro há muito tempo, mas enquanto não me dói, não tenho sintomas, não vou procurar o médico. Quem não se considera pecador como os fariseus, não precisam de médico. Eles acabam por rejeitar o médico divino, Jesus, que veio para nos curar não dos males físicos, mas para nos curar da maior doença, que é o pecado. Porque essa doença leva não apenas à morte biológica, mas à morte eterna. Saibamos então, meus irmãos, por um lado reconhecer a misericórdia de Deus, mas reconhecer que nós necessitamos dessa misericórdia, que precisamos que Ele nos cure, que Ele nos sane, que Ele nos salve, que nos liberte. Se não te consideras ovelha perdida, não precisas de ser salvo, reencontrado. Mas quem de nós é que pode dizer que não precisa de ser curado no seu coração? Quem de nós pode dizer que não tem pecado? Quem assim disser está na posição dos fariseus e arrisca-se a recusar a graça da salvação, a cura, a sanação que o Senhor oferece, que veio oferecer a todos, que quer que todos recebam. Celebrar a festa de São Mateus leva-nos a olhar para este homem nos grandes dons que Deus lhe deu. O dom de ser apóstolo, enviado a anunciar a boa nova. E ele foi anunciá-la, segundo a tradição da Igreja, até ao Oriente. E acabou dando a vida no anúncio do Evangelho. E assim nos diz também a nós que nós somos chamados a anunciar esse Evangelho ao mundo de hoje, ao mundo no qual nós vivemos. Mas ele, além de anunciar o Evangelho, escreveu ele também um Evangelho. Foi o primeiro a fazer uma recolha significativa das palavras de Jesus. O seu Evangelho está muito cheio dos discursos, das palavras que Jesus disse. A importância de guardar as palavras do Senhor. A importância de não deixar cair em vão nenhuma palavra de Deus na nossa vida. De recebermos essas palavras como luz, como graça que Ele nos oferece para orientar os nossos passos.
Hoje, há muito cristão e até pastores que querem acomodar a palavra de Deus às suas ideias, ao seu modo de ver as coisas, que muitas vezes é um modo de ver do mundo, da sociedade, mas que é uma sociedade que muitas vezes não é crente. E a gente pergunta, mas é a palavra de Deus que se tem que acomodar às tuas ideias, às ideias do mundo? Ou és tu que deves acomodar as tuas ideias, o teu modo de ver e apreciar a palavra de Deus? Certamente que é a palavra de Deus que nós devemos acomodar a nossa vida e não o contrário. Porque a palavra dele é palavra de vida e de salvação. E querer trocar a palavra de Deus pelas nossas ideias, por muito brilhantes que elas sejam, é um erro muito grande. Saibamos apreciar a palavra de Deus e assumi-la como ela é, naquilo que ela tem de consolador, mas naquilo que ela tem de também de desafio, de interpelação, de correção, muitas vezes, dos nossos caminhos errados. Celebrar a festa de um apóstolo é aprender com ele a seguir Jesus. Dizia-vos no começo. No seu Evangelho, São Mateus vai tentar, sobretudo, afirmar, porque escreve por uma comunidade de cristãos que tinham vindo do judaísmo, tinham sido antes judeus, que Jesus é de facto o Messias de Deus. E para isso vai citar constantemente o Antigo Testamento, conforme as Escrituras, conforme as Escrituras. E assim nos diz, a cada um de nós, que o fundamento da nossa vida cristã, da vida da Igreja, da nossa fé em Jesus Cristo, é a palavra de Deus. É aquele testemunho que Deus dá de si mesmo, inspirando aqueles que a escreveram, que nos diz quem de verdade é Jesus e quem é Deus para nós. Então, qualquer reflexão nossa sobre Deus, sobre Jesus Cristo, há de apoiar-se necessariamente na palavra de Deus. Porque é essa palavra que é norma, que é orientação da vida de fé da Igreja. Não da minha fé, mas da fé da Igreja. Porque quem é cristão não tem a sua fé, tem a fé da Igreja. Como nós dizemos no batismo, depois da profissão de fé, dizemos: esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que todos nos gloriamos de professar. Não é a minha fé, é a fé da Igreja que se apoia na sua fé na palavra de Deus. Façamos, pois, da palavra de Deus o fundamento do nosso viver cristão, a luz que orienta os nossos passos, que orienta a nossa vida. No seu Evangelho também São Mateus sublinhou que Jesus fundou um novo Israel, um novo povo de Deus, e que deixou os seus apóstolos e os seus sucessores como o alicerce desse povo. Então vivamos a nossa vida de cristãos com esta consciência, que somos um povo, um novo povo de Deus, que tem a sua pedra angular em Jesus Cristo, mas que quis deixar como fundamento, como base da fé da Igreja, os apóstolos, unidos àquele que ele deixou como cabeça, que é o Bispo de Roma, São Pedro. Neste momento, nós dizemos o Papa. Vivamos nesta comunhão, vivamos nesta unidade. E toda a palavra que for contrária a esta unidade não vem de Deus, é contrária à vontade de Deus. Meus irmãos, dando graças a Deus por este apóstolo, aprendamos com ele a viver como discípulos de Jesus.
António Jorge, Cristina Conceição, Carlos Jorge, Maria Rosa Ribeiro, Carlos Gomes e Maria da Conceição, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor por uns instantes no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do santuário, entrego a cada casal o coração imaculado de Maria, que ele seja sempre o vosso refúgio, o vosso auxílio, para que permaneçais fiéis no amor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Mateus, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo José, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos cristãos chamados a servir em lugares de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão, preferindo a misericórdia ao sacrifício, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos membros desta comunidade, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja.
pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê a eterna glória em Jesus Cristo. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Jesus viu homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: e seguiu Jesus. Jesus viu homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Jesus viu homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: segue-me. E ele ergueu-se e seguiu Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações, ao celebrarmos a festa de São Mateus, e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos,
para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Ó Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, ousamos rezar cheios de confiança e fé, como Jesus ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cortai tu de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cortai tu de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cortai o de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione será distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Vós humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Procurai, pobres, o Senhor, encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Oremos. Tendo participado na alegria de São Mateus,
que recebeu em sua casa o Salvador, concedei, Senhor, que sempre nos alimentemos do pão daquele que veio chamar à salvação, não os justos, mas os pecadores. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não deixemos cair nenhuma palavra de Jesus, a fim de que, iluminados por Ele, sejamos luz para o nosso mundo. Continuação de um santo, de um bom dia, para os que nos seguiram pelos meios de comunicação social, para vós que estáis como peregrinos aqui em Fátima. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.